música do Aldo Bibiano, nascido e criado na comunidade quilombola dos Bibianos, em Brumadinho, que a gente dá início ao segundo episódio do Sobretons, o videocast antirracista do Ministério Público de Minas Gerais. Nossa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. São 9 episódios desta temporada que dão visibilidade à luta antirracista por meio do diálogo entre o direito e a cultura e mostram como a arte atravessa a vida de pessoas que trabalham por um mundo mais diverso e inclusivo. Nesse segundo programa, vamos falar sobre o direito à terra quilombola. Bom, pessoal, hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais. Eu dou boas-vindas, então, ao Tubiça, o Aldo Bibiano, músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e também ao Paulo César Vicentes de Lima, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilizações Sociais do Ministério Público de Minas Gerais. Que bom receber vocês aqui hoje, que prazer, sejam bem-vindos. Obrigado, Sandra. Obrigado. Prazer, Aldo. Aldo, a gente queria começar já ouvindo um pouquinho da sua experiência quilombola, sobretudo relacionando com a música, né? Como a gente disse, você está na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Como que essa música se relaciona com o quilombo, com a sua vivência ou vice-versa? Primeiramente, um prazer estar aqui. Você, Sandra, com o doutor Paulo César. Engraçado que quando se fala no sentido de quilombo, né, quando se fala no contexto de matrizes africanas, a relação música se faz presente a todo momento, né, porque tudo que para nós tem um contexto espiritual, tem um contexto ritualístico, tem uma relação direta com a música. Mas é sempre nesse universo espiritual e ritual. E quando eu entro dentro do contexto de uma orquestra sinfônica, eu falo que há uma quebra de paradigma. No sentido de quê? Porque a gente nunca, até então, via a música como um elemento europeu, um elemento estruturante. Assim, a gente via ela como uma forma ritualística, não como um momento... como eu posso dizer, um momento de profissionalização, um momento de busca de vários conceitos, de vários contextos. E isso vem ainda quebrar um outro paradigma num espaço onde se tem uma orquestra num estado, onde se tem uma orquestra no país, onde eu posso dizer aqui que eu sou o único tubista de origem quilombola a ser parte de um grupo profissional, a ser parte de uma orquestra profissional. Assim. Tudo do Povo Preto tem uma cantiga, né? E aí, do outro lado, tem a música da Orquestra Sinfônica. Como é que foi cruzar isso aí? Hoje é tranquilo. Inicialmente, não. Inicialmente era um pouco mais conflitante, porque no sentido da aceitação, eu falo que para a gente ocupar um espaço onde não é propício para a gente. Assim. Se você pega culturalmente, a música sinfônica, a música de orquestra, não é um espaço onde o povo negro, o povo preto está muito presente. Então a gente o tempo inteiro tinha esse medo, você tinha esse preconceito de estar ali. É um medo que a gente criava inicialmente. E o segundo, a nossa relação com a música é totalmente diferente com a relação praticada dentro de uma orquestra. Esse era o segundo fator que, às vezes, trazia esse certo atrito, assim, diretamente, como se pode dizer. E o terceiro, que foi a quebra disso tudo, é a aceitação ou não do grupo ao qual eu estaria fazendo parte. Qual que seria a aceitação daquelas pessoas
naquele grupo, naquela orquestra, a partir do momento que eu estivesse ali sendo, como eu posso dizer, uma pessoa pioneira, tendo uma relação direta com as minhas ideias, com os meus princípios afro-religiosos, com a minha forma de viver religiosamente, com a minha forma de ver a música, né, no sentido de música popular, né, de música de rua, de tocar de orelha, de ser um músico popular, né, que parte das coisas que a gente faz dentro da nossa comunidade. E ali, dentro de uma orquestra, você já tem um quadrado, onde você tem a ideia da partitura, onde você tem uma ideia de toda uma construção engessada, teoricamente. Não digo que é uma crítica quanto à forma de fazer essa música, mas eu falo que são dois espaços e tempos diferentes, assim. Mas o bom é que aqui a orquestra, em especial a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a aceitação das pessoas foi totalmente diferente, assim. E começou, eu brinco e falo que começou de baixo para cima, né? Que quando eu cheguei lá, todos me receberam muito bem. E essas duas outras partes, eu simplesmente precisei trabalhar na minha mente, assim. Sim. Porque as pessoas me acolheram muito bem. Os músicos da orquestra me acolheram muito bem. A estrutura toda me acolheu muito bem, assim. E isso eu acredito que foi importante, foi o passo fundamental para que esse medo e esse conflito inicial entre dois mundos diferentes, assim, pudesse tendenciar a querer caminhar juntos. Mas a gente entende que o território, né, doutor Paulo, é algo importantíssimo para manter parte do que ele falou aí, que é a cultura, a vivência, a arte, a religiosidade. Como que o Ministério Público vê essa questão dessa legalização de terras quilombolas? Assim, até partindo da fala do Aldo aqui, né? O Aldo deu um exemplo, o próprio exemplo do Aldo, que eu acho que é bem sugestivo. A gente vê a necessidade de inclusão, né? Nós temos uma dívida histórica gigantesca com as comunidades quilombolas. Nós temos o Aldo falando das dificuldades, né, que está lá sendo o acolhimento também. Então, a dificuldade de inclusão e a necessidade do acolhimento, que são fundamentais para ele. Com relação às comunidades tradicionais, principalmente as comunidades quilombolas, de uma forma geral, aqui em Minas Gerais, por exemplo, assim, os desafios são enormes acerca da questão territorial. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, garantido, em 1988, o direito ao território dessas comunidades remanescentes de quilombo. Então, a Constituição de 88. Em 2003, nós tivemos um decreto 4887 de 2003 do governo federal que regulamentou esse processo, regulamentou esse artigo 68. Nós estamos hoje em 2025. Em Minas, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 1.000 comunidades quilombolas. Apenas 440 comunidades são certificadas pela Fundação Palmares. Dessas 440 em Minas, apenas 2, uma no norte e uma no Vale do Mucuri, apenas 2 têm o território reconhecido e o território, a titulação efetivamente. São cerca de 3.000 quilombolas. Talvez a gente tenha os desafios maiores, nós temos 2 desafios para fazer esse acolhimento, para que o Estado, as instituições de justiça, a sociedade civil acolha essas pessoas em razão dessa dívida histórica nossa, com nossos irmãos aí, negros e quilombolas. Nós temos 2 grandes desafios. Um desafio é da informação e o segundo desafio orçamentário. O da informação, porque o que acontece? O sistema, o modelo que é desenhado para a comunidade tradicional, para a comunidade quilombola, para a regularização do território, é embasado no modo de vida deles. É para construir e garantir que aquele modo de vida da arte, da música, de desenvolvimento sustentável seja reproduzido. Só que é o seguinte, o modelo que a nossa legislação regulamenta para dar suporte a essa história, né, e o modo de vida dessas pessoas é o modelo da titulação coletiva. Então esse modelo ainda é pouco conhecido até das próprias comunidades, porque o modelo hegemônico que a gente tem de propriedade, por exemplo, eu tenho meu apartamento, você tem sua casa, outro tem seu lote. Então, é um modelo de propriedade privada individualizada. A propriedade coletiva, que é a propriedade que a nossa Constituição, a nossa legislação prevê para as comunidades quilombolas, para a regularização dos territórios, é uma propriedade que ela é imprescritível, ela é inalienável, é um local para essas pessoas desenvolverem esse tipo de modo de vida deles. E o que é que acontece? Há um preconceito,
a desinformação, a fake news, né? Até dentro das próprias comunidades. Às vezes chegam terceiros que não querem que se regularize e falam, vai ser propriedade coletiva, você vai perder seu terreninho, vai passar para todo mundo, depois você não consegue vender, você não vai conseguir se desenvolver. Há também um preconceito com relação aos proprietários de terra. Até hoje, em Minas, nós só conseguimos duas comunidades com território, com documento. Por que você acha que tem tanta dificuldade, para além do que você falou, a desinformação? Quem mais? Para os fazendeiros, há uma desinformação, por exemplo, dos proprietários, que às vezes também entram em embate com essas comunidades, né? Os fazendeiros acaba sendo um excelente negócio, porque a regularização fundiária de comunidade de territórios quilombolas não é a regularização fundiária, não é as desapropriações, por exemplo, dos governos, que é através de cartas precatórias, de precatórios, é através de pagamento em espécie. Então, quando é pagamento em espécie, então há um desembolso maior. Mas o que eu acho que falta realmente é uma decisão governamental nas diversas esferas de fazer a regularização fundiária e resgatar essa dívida histórica. Porque é no território que as coisas acontecem, onde as pessoas se desenvolvem, onde geram, né, benefícios para todo mundo. Então, basicamente, informação para as comunidades, informação também e formação para as estruturas. Por exemplo, nós temos em Minas e no Brasil, a instituição responsável pela regularização fundiária de comunidades quilombolas é o INCRA. Então, o INCRA anda muito desestruturado, o orçamento é muito baixo. Temos no Estado também, no Estado de Minas, agora começando um trabalho, mas ainda incipiente, de regularização fundiária de comunidades através de terras devolutas, mas também um longo espaço a ser percorrido. Nós estamos muito atrasados, sabe? A gente precisa de vontade política e todo mundo acolher essa demanda e reconhecer o território como um local adequado para o desenvolvimento dessas comunidades. E mais do que isso, mais do que para o desenvolvimento das comunidades, para a preservação. O que a gente aprende com as comunidades tradicionais que diz respeito à preservação ambiental, à sustentabilidade, assim. A gente sai de lá com outra visão. Você diz que o decreto 48870 é isso? Então, ele primeiro tem a identificação, depois o reconhecimento, delimitação, é isso? Você estiver errando. A demarcação, depois tiver a titularização. Isso. Né? Então, tem que passar por todo esse caminho. Na verdade, a gente tem, com relação às comunidades quilombolas especificamente, e com relação às comunidades nacionais de uma forma geral, nós temos um marco jurídico internacional, que é a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que trata, por exemplo, dos povos tradicionais, tribais, da questão do autorreconhecimento, né? Uhum. Na verdade, as pessoas se autorreconhecem como comunidades tradicionais, primeiro. Então, a comunidade tem que... Agora, um grande desafio também é que muitas comunidades, nós falamos aqui só 440 que estão certificadas. Então, assim, mais de 500 comunidades de Minas que às vezes as pessoas não sabem ainda nem o que é ser comunidade quilombola e nem seu direito. Então, há o auto-reconhecimento. A comunidade se reúne, se auto-reconhece, entende que em razão da sua ancestralidade, do seu modo de vida ali, ela é quilombola, realiza alguns documentos, uma ata, um laudo antropológico mais simplificado e encaminha para a Fundação Palmares. E a Fundação Palmares, que é um órgão do governo responsável por isso, dá uma ciência daquela situação e certifica. Aí surge a certificação. Nós temos em Minas 440 certificados. Depois da certificação, aí encaminha para o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, há uma movimentação, uma organização da comunidade, e aí é feito através de vários técnicos, antropólogos, pessoa da área do geoprocessamento, pessoa da área do direito, uma equipe multidisciplinar, que faz o que a gente chama de RTID, um relatório técnico de identificação da comunidade, do espaço da comunidade. Depois do RTID, aí dá um processo que tramita no INCRA até a certificação e a entrega do título para a comunidade. Um título coletivo. É um longo caminho, desafiador, mas precisa de vontade política e precisa de recursos. E o Aldo, ele pode ilustrar bem isso aí que você está falando, porque você está nessa caminhada, né? Primeiro falou pra gente como é que foi o reconhecimento. Sua comunidade já se reconhecia como uma comunidade quilombola e depois um pouquinho desse processo da certificação. A gente já nos reconhecia, assim. Como eu falo, meu avô é oriundo de uma comunidade quilombola, né? A comunidade quilombola do Sapé, e por intermédio da música, ele foi convidado a morar na sede de Brumadinho, a comunidade de Sapé, no Distrito Rural, e ele foi convidado a morar na sede de Brumadinho, porque souberam que lá tinha um músico bom e autodidata. Aí eu lembro que foi o
delegado da época, o maestro e o prefeito, Samara Lima, lá, e convidou. E nisso ele foi morar na sede, e no espaço onde a gente vive hoje, foi onde ele foi morar, o bairro. Então, parte de toda a movimentação que se fazia no Quilombo do Sapé, ele trouxe para onde a gente tem o Quilombo dos Bibianos. Então, desde lá, a gente já tem esse reconhecimento declarado por nós. Assim. Então, né? Esse reconhecimento por nós, desde lá, se tem. Tanto que parte do ano, parte da movimentação, a gente faz em conjunto, né? Igual a gente tem lá a festa de Reinado, que é a festa de Congado, que acontece agora em agosto. A gente tem a Pastorinha, tem o Fogueirão de São João, tem a festa das crianças. Final do ano a gente tem a adoração de Natal, que é tudo feita lá, tem a colheita, a capina. Então era um monte de manifestação que se fazia no Quilombo que a gente faz lá. Então esse reconhecimento já tem. Aí, de um tempo para cá, a gente começou a fazer essa caminhada jurídica, né? Que foi essa montagem do reconhecimento escrito com a assinatura de todas as pessoas da comunidade e depois o dossiê e encaminhamos para a Fundação Palmares e está fazendo agora toda essa devolutiva para esse negócio. E uma coisa interessante assim que tem nessa caminhada é que às vezes a gente não percebe que eu mexendo nessa documentação esses dias, eu vi que além de tudo, essa construção que a gente teve de reconhecimento vai servir para a gente como um centro de memória nossa. Porque eu estava vendo assim, é um fato triste, mas ao mesmo tempo feliz. Que parte das pessoas, das 10 primeiras pessoas que fizeram a assinatura desse reconhecimento, só tem 2 pessoas vivas. Olha que interessante. E eu tenho o vídeo de todo mundo. E essa semana eu mostrava aos meus sobrinhos. E eles ficaram felizes. Aqui, ó, essa aqui você não conheceu? É a sua avó. Essa aqui é seu avô. De 4 anos, assim. Então, uma coisa que a gente teve no sentido de uma certificação, sim, teve uma duplicidade que também vai ser um centro de memória para a gente. Assim. E se não tem o conhecimento, o autoconhecimento da comunidade, né, de ser uma comunidade quilombola, aí se perde no meio do caminho e a gente perde todas essas culturas que você acabou de citar, tem lá de movimento. A questão da oralidade é muito presente lá. Quando o senhor fala, às vezes, dessas comunidades que não têm esse conhecimento, né, de poder fazer esse processo, mas eu brinco que nós também não tínhamos. Assim. Foi necessário que viesse uma pessoa externa e chegou na nossa comunidade para que nos orientasse, porque lá a oralidade é muito presente. Assim. E tem uma frase que determina tudo, assim, que é o tal do por sentido, né? Você estava fazendo alguma coisa e vê um mais velho assim, ô menino, pôs sentido. Aí tudo acontece. Aí vai passar um tempo, aconteceu aquele negócio assim, aí vira para você, mas que dia eu não falei para você pôr sentido? Por que você não pôs? Sim. Então você para tudo e fica olhando, porque é uma forma de aprender. Porque essas pessoas mais velhas, a maioria delas, a gente brinca que assina com a cabeça do dedão, que suja de tinta e faz. Então, esse processo para eles de reconhecimento ainda era muito difícil. E para muitos é quase impossível. E você tem ainda algumas comunidades onde não tem a mente aberta que muitas pessoas aproximavam para levar vantagem de alguma coisa, elas ainda não têm essa aceitação. Então você vai ter comunidade que infelizmente nunca vai poder se usufruir desses benefícios que a lei ampara, né? No sentido de quando você tem um reconhecimento, no sentido de quando você consegue ter uma propriedade dessa forma, assim. Infelizmente, assim. Esse processo da certificação, como o doutor disse, foi complicado para você? Como é que foi? Até mesmo para alguém de comunidade quilombola que possa estar nos assistindo agora,
Como é que foi desde o início que você decidiu? Peraí, deixa eu correr atrás disso aqui que isso é importante. Complicado. Como é que foi o caminho? Não tem sido fácil nesse processo. Em termos de tudo que dependia da comunidade, por ela já ter essa aproximação e ter essa vontade de reconhecimento, é fácil. Mas quando sai daí eu falo que sai da nossa tronqueira, que eu preciso de pedir alguma coisa no poder público, que eu preciso de alguma coisa de cartório, que eu preciso de ter essa movimentação documental, aí esbarra em alguns empecilhos, assim. Sim. Ora é porque a dificuldade de achar, ora é porque má vontade de um ou outro que eu brinco e falo, às vezes se você não quer ajudar, não avacalha, assim. Enfim, mas Deus está olhando para todo mundo. E mesmo com todas essas dificuldades, se tiver alguém aí de comunidade quilombola está assistindo a gente, é importante não desistir, né, doutor Paulo? O Ministério Público tem buscado fazer esse acolhimento. E aí nós construímos estratégias para tentar apoiar essas comunidades. Nós temos, por exemplo, um programa do Ministério Público que chama Programa Próximos Passos, que o objetivo é garantir os direitos fundamentais de povos comunidades tradicionais, em especial comunidades quilombolas. Nós temos acompanhando e apoiando 235 comunidades em Minas. Aí há técnicos credenciados do Ministério Público, antropólogos, há membros de comunidades tradicionais também, que pelo seu saber tradicional são credenciados, mesmo não tendo nível universitário, são credenciados e recebem como técnico do Ministério Público para fazer esse diálogo de igual para igual com essas comunidades. E nesse programa, a partir da solicitação dos promotores das comarcas, a gente vai e visita as comunidades com esses técnicos credenciados e vão fazendo pactuações sociais, pactos sociais. Aí chamamos todo mundo. A gente fala que tem que chamar, para melhorar o mundo, tem que chamar todo mundo a trabalhar em parceria. Né? Aí a gente chama município, chama a INCRA e vamos passo a passo fazendo reuniões periódicas, pactos e garantindo esses direitos, né? Assim, tentando. Muitas, a gente deparou, por exemplo, com uma comunidade no norte de Minas, onde a gente teve a iniciativa que surgiu a ideia dessa metodologia do próximo passo. A comunidade na comarca de Coração de Jesus, em São João da Lagoa, o nosso antropólogo que nos acompanha foi lá e depois voltou falando que era a comunidade mais vulnerabilizada de Minas. Aí nós ficamos assim, e a gente pediu para ele ir lá porque tinha uma senhora que chegou na promotoria com uma criança que estava morando debaixo de uma árvore. Você vê o nível de vulnerabilidade. E aí nós estamos construindo com aquelas pessoas. Quando o nosso antropólogo foi lá e foi conversar com eles não sabiam nem que era ser quilombola. Tem muitas comunidades aí no Jequitinhonha e no Mucuri muito vulnerabilizadas aí. Então, um desafio muito grande. E o Ministério Público construiu essa estratégia. Então, hoje nós temos 235 projetos instaurados em cada promotoria, com apoio do promotor local, com apoio dessa coordenadoria, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, com apoio desses técnicos, para tentar acolher melhor essas pessoas e dar caminhos, ensinar mais esses caminhos que não são simples, às vezes são burocráticos. Importante. Então, o nome do programa é Próximos Passos. Passos. Então, você que é de comunidade tradicional, indígenas, quilombolas. Procure o promotor da comarca, vai visitar o promotor da comarca, fale, se for saber da existência dele, se apresente para o promotor, aí o promotor solicita o nosso apoio, a gente organiza esse apoio para as comunidades locais junto com o promotor da comarca. Bom, foi uma alegria imensa trocar com vocês, obrigada pela partilha. E com isso, nós encerramos mais um episódio desta segunda temporada do videocast Sobretons. O Sobretons é o programa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que conta com várias ações. Entre elas, um podcast lançado em 2024. Então, se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, te convido a escutá-la no Spotify. Esta segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado e está disponível no streaming gratuito Cine Humberto Mauro Mais, no YouTube e no Spotify. Saiba mais sobre o programa em mpmg.mp.br/sobretons. Junte-se a nós na luta contra o racismo. Siga o MPMG nas redes sociais, procure por MPMG Oficial e nos dê sua opinião sobre essa temporada do videocast Sobretons. O cinema sempre foi e ainda é uma ferramenta poderosa para dar protagonismo a temas e personagens da nossa vida social. Vamos discutir isso no próximo episódio? O tema será justamente o cinema negro e você não pode perder.
Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. Oh, eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar.